eu optei por fazer o recursos humanos, porque eu li o cenário ali na minha unidade judiciária ali, em Cascavel como um todo, né? Que ia faltar líder, ia faltar gestor. Então eu falei, bom, deixa eu me preparar intelectualmente para eventualmente ocupar um cargo de direção, alguma coisa dentro do tribunal. E Uhum. assim, recursos humanos, cara, eu li as ementas, depois fui fazer o curso. Basicamente, cara, tem a parte organizacional, tem a parte estrategista dos recursos humanos, mas é principalmente os mecanismos psicológicos, cara, das pessoas no ambiente de trabalho. Então, eu senti uma. Eu já tinha porra, a gente está no trabalho, né? Recursos humanos é o que a gente fiscaliza todo dia no processo. Né? O processo toda hora. Alguém não pagou alguma coisa, o chefe fez alguma coisa errada, né? Coisas que o recurso humano da empresa não resolveu, cai para a gente resolver. Então a gente já é recurso humano, já do ponto de vista do objeto do nosso trabalho, né? Mas, cara, você tratar isso com técnica no ambiente de trabalho é diferente. Porque você começa a ler perfil de pessoa, você começa a ler perfil de liderado, perfil de líder, técnicas de aprendizagem, técnicas de feedback, técnicas de alinhamento de perfil com funções, né? Sim. Quais são as Cultura, funções né? aqui da secretaria? Essas. Quais são as habilidades dos meus subordinados? Essas. Vamos encaixar num jogo ganha-ganha, sabe? Então, assim, só um estudo que me daria ferramentas. Só que aí, para minha surpresa, quando eu comecei o Recursos Humanos, eu tive isso, mas eu tive professores coaches. E esses coaches, cara, cada um veio e martelou na minha cabeça. Vai fazer o que você gosta. Vai fazer o que você gosta. Vai fazer o que você gosta. É isso que importa. E o que eu gostava de fazer? Dar aula, velho. Eu tinha dado aula, depois que eu passei no vestibular da UEM, eu fui dar aula particular. Meu primeiro dinheiro ganhado foi de professor particular. Professor de física, de matemática. E aquilo voltou para mim, cara. Aqui em Cascavel, né, o cenário tinha 4 cursinhos para dar aula, 5 Sim, aí faculdades. é muito Fui famoso, né, atrás, por cara. cursinho, né, de concurso. A cidade é famosa. Exatamente. Tipo assim, depois de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, é Cascavel, cara. Então, fui atrás disso. E, né, até por conta disso a gente tá conversando, né? Porque a gente pôde fazer a mentoria e pôde estar gravando esse podcast aí por causa da educação, né? A gente está Sim, imerso no mundo da educação, que é um mundo gigantesco, né, cara? É sim. fenomenal, né? E é outra pegada, né? Porque quando você está estudando, né? E é diferente de quando você vai ajudar alguém a estudar, né? A gente aprende muito nesse processo, né, cara? Você pega uma pessoa com um perfil muito diferente do seu, como que você vai ajudar? Isso é doideira, né? E a gente só aprende na prática também. Às vezes o que a gente fez para nós mesmos não funciona para aquele tipo de pessoa, né? Não exatamente naquele formato. Isso você aprende na prática, né? É doideira. Por exemplo, uma discussão que eu tinha com meus colegas lá, estudar uma matéria, assim, porque eu acabei ali uns dois anos e meio estudando para magistratura, né? Então eu já estava com colegas que eram concursados e a gente trocando técnica de estudo. O cara estudava uma matéria só no dia. E eu, por estar acostumado com o concurso de tribunal, estudava 2, 3. Então, tipo, técnicas de estudo. Para o cara, funciona estudar uma matéria só no dia todo. Né? As 2, 3 horas que ele tem para estudar trabalhando, né? Que aí fica bem limitado o tempo, ele faz uma matéria. Eu já preferia fazer 2, 3 matérias. Então, assim, o que serve para um não serve para outro. Mas você tem linhas mestres, você tem Sim. conteúdo mínimo necessário, como que você vai aproveitar isso? Tem Porque padrões mesmo que estudando, você observa de pessoas que conseguem resultado, né? Tem algumas coisas ali no meio do caminho, mas tem pontos que tem que personalizar, né, cara? exatamente, você
Tem coisa que você não gosta de jeito nenhum, então você vai ter que achar o melhor jeito para aprender aquilo e vai ser o seu jeito de aprender aquilo, né? Então, tem muito a ver também com a bagagem que você já tem, porque ninguém começa do zero, todo mundo começa de algum ponto. Então, você tem que aproveitar esses pontos que você já tem desenvolvido, os pontos que você tem a desenvolver. E no final das contas, cara, tanto o que estuda uma matéria por dia, vamos dar esse exemplo, quanto aquele que estuda 2, 3 matérias, ele vai ter que vencer boa parte do edital, se não o edital todo, para alcançar a aprovação, né? Sim. São horas dedicadas ao estudo, são horas é, é, ouvindo, ouvindo aulas, lendo livros, fazendo provas, principalmente fazendo provas, né? Então, acaba que aquele problema você vai aprender a resolver. Não sei se você aprendeu a resolver fazendo uma resenha, resolvendo uma questão de prova, ou mesmo assistindo um vídeo no YouTube de alguma dica de um professor. Então, hoje são várias formas de aprendizado, né?